Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós queremos agradecer a sua audiência de sempre, por sempre estar conosco, fazer um pedido que curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo para que assim possa chegar a muitas outras pessoas. Está comigo aqui hoje, mais uma vez, o pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Pai do Senhor. Hoje nós vamos falar do personagem bíblico Naftali, ou Naftali, né? Para isso nós vamos ler o texto em Gênesis, no capítulo 30, no versículo de número 8, que diz assim: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. Como disse, hoje o nosso personagem é Naftali. O pastor Marcos vai fazer uma introdução. Antes, eu só queria colocar que nós vamos falar de alguns tópicos. Quem foi Naftali como filho de Jacó e tribo, a história dessa tribo, vamos falar, as bênçãos que Naftali recebeu de Moisés e também de Jacó, e também o que isso representa para a igreja hoje. Pastor Marcos. Pai do Senhor, pastor Edilei, a você que está participando conosco desse programa. Naftali, ele foi o segundo filho que Jacó teve com Bila. Bila era, conforme estudamos no episódio anterior, era a serva de Raquel. Raquel era estéril e no intuito de agradar Jacó, a dar a Jacó um filho que até então ela não tinha proporcionado pela sua enfermidade, ela então mais uma vez procura a sua serva para que ela pudesse dar um filho a Jacó. E o nome Naftali significa minha luta. Só que nós vemos que essa luta não era apenas uma luta familiar, mas era, na verdade, uma luta existencial. Era o desejo de conquistar com recursos próprios aquilo que era justamente espiritual. Ela queria agradar o marido se utilizando de recursos próprios dela. A razão dela, né, pastor? A razão dela prevalecendo naquele momento. E como no episódio anterior nós falamos de Dan, né? Aqui a história está se repetindo, né? Sim. Naftali é o segundo filho da serva de Raquel, né? E aqui nós estamos continuando vendo aqui essa luta, né? Essa luta para agradar o marido, tentando de várias formas. Isso vira quase que uma competição, né? Com a sua irmã mais velha, Lia, né? E nós vemos que isso não é saudável, porque isso é um fruto de competição. E naquela época, né, pastor Edilei, as mulheres que não geravam filhos, elas não eram bem vistas na sociedade. Sim. Então, existia toda essa situação própria daquela época, né? E aí nós vemos um fruto aqui, fruto de competição, e não, como o pastor já colocou, de uma espiritualidade, de revelação, de algo que é saudável para ninguém, não é verdade? Ainda mais quando nós vemos uma disputa entre irmãs, não é verdade? No entanto, mesmo nascendo num ambiente assim, de tensão, Naftali vai se tornar uma figura aí de bênção de Deus, né? Nós vamos ver isso à frente. E essa transformação, ela foi essencial para o plano profético que Deus tinha estabelecido para Naftali e para essa tribo, né? Porque Naftali não é só um personagem, não é só um filho de Jacó. Ele também agora vai se tornar uma das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó. É importante falar, Edilei, o ensino que fica aqui também, que a obra do Espírito, ela não é por força nem por violência, mas é pelo próprio Espírito. Então Deus, ele tem um projeto, um plano para cada um de nós. E o que cabe a nós
é estarmos obedecendo a voz do Espírito, né? Exatamente. Agora, pastor Marcos, passando para essa história territorial, né, da tribo de Naftali, vamos falar sobre essa identidade espiritual. O que o senhor pode colocar aqui para nós quando nós falamos do território da tribo de Naftali? Naftali, quando ali recebeu a divisão das 12 tribos, as heranças, as posses, interessante que a tribo de Naftali, ela recebeu um território fértil que ficava ao lado de Zebulon e junto ao Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia para nós tem um significado muito profundo e profético, né? Porque foi junto ao Mar da Galileia que mais tarde o Messias, Jesus, iniciaria o seu ministério. Tremendo isso, né? Isso. Então nós vemos que a posse, a herança que foi estabelecida para Naftali, ela era profética. Como eu disse no início, né, nós vemos a história se repetir, é um ambiente de competição, o significado do nome de Naftali, minha luta, né? Então a gente vê ali Naftali nascendo de um ambiente um pouco de tensão, mas agora a história está mudando, né? O pastor Marcos colocou muito bem aqui, que agora ele está entrando para algo profético. E eu me lembrei da profecia de Isaías, né? Sim. Diz assim, o povo, Isaías no capítulo 9, no versículo 1 e versículo 2, diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Se nós olharmos o versículo 1, nós vamos ver que a profecia está apontando para Naftali e Zebulon. Não é verdade, pastor Marcos? Sim. Nós vemos que foi ali, junto ao Mar da Galileia, esse local, igual o pastor Edilei diz, que antes Isaías tinha já profetizado, inspirado pelo Espírito Santo, foi naquele lugar também que os discípulos, eles iniciaram o seu ponto de partida na realização da obra. Foi ali que eles se tornaram pescadores de homens. Então nós vemos que o chamado de Deus ali era justamente um chamado profético para a realização de um plano de salvação. Muito bom. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem é essa luz? É Jesus, né? Jesus, ele é a luz do mundo. Então, antes nós caminhávamos em trevas, mas um dia resplandeceu para nós a luz, que é Jesus revelado, né? E nós estamos vendo Naftali não só entrando num plano profético, mas como um plano maravilhoso, né? Que aponta para o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, né? Enquanto Dan fugiu da guerra, vamos dizer assim, não quis guerrear e corre para uma outra terra, como nós falamos no episódio anterior. Agora não, Naftali ele permanece fiel à terra da revelação que o Senhor deu a eles, que eles receberam da parte do Senhor, dentro daquilo que é um profético apontando para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Eles foram visitados pela luz, né? E a palavra nos fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então exatamente. A palavra revelada pelo Espírito, ela é luz, ela é lâmpada, ela clareia, ela direciona todas as coisas para que nós possamos caminhar por esse caminho reto, né? Agora, passando para um outro tópico, nós sabemos que Naftali foi abençoado não só por Jacó, mas como também por Moisés. Não é isso que a palavra nos ensina? O que essas bênçãos representam, revelam profeticamente, hoje nós podemos entender? Jacó, antes de morrer, ele abençoa os seus filhos e traz uma palavra da parte de Deus para cada um deles. E no caso aqui de Naftali, em Gênesis capítulo 49, verso 21, a palavra nos fala que Naftali era como uma gazela solta e ela dava palavras formosas. Foi a bênção de Jacó, né? Foi a bênção de Jacó.
A gazela aqui sobressai-se como característica a sua velocidade, a sua leveza. É justamente, profeticamente falando, aqueles que estão conduzidos e sensíveis à voz do Espírito, aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito e colocando em prática. Nós vemos um contraste com Dan, né? Novamente falando do episódio anterior, está muito ligado aqui, a gente está repetindo. Mas são coisa. Caminhos diferentes, né? Exatamente. A gente está falando um pouquinho de Dan para que os irmãos tenham um entendimento que eles eram irmãos, na verdade, da mesma mãe, que era a serva Bila, né? Então, assim, eles eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Então, eram irmãos de ambos o sangue, né? Então, aqui nós vemos um contraste. Enquanto Dan foi chamado de serpente junto ao caminho, né? Agora, Naftali, a bênção que Jacó dá a ele compara Jacó como uma gazela solta, né? E de palavras formosas. Então, profeticamente, nós podemos falar da liberdade que o Senhor nos dá, da leveza, né? Da palavra revelada, que não tem esforço. A gazela, ela corre quase sem fazer esforço, né? É natural dela. É ágil, né? Ela é ágil. Então, quando nós temos a palavra revelada, aquilo que vem do Senhor, é algo natural, não é esforço, não é um esforço humano que a gente vai se esforçar para alcançar alguma Essas coisa. palavras formosas também a gente pode aplicar como as pessoas que falam da experiência que vivem. Então, o salmista ele falava, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós que somos dirigidos pelo Espírito, nós falamos aquilo que é a nossa experiência. Nós falamos e testemunhamos daquilo que nós temos ouvido. E o apóstolo Paulo falava que nós não podemos deixar de falar naquilo que temos visto e ouvido. As palavras formosas aqui são aquilo que vem da parte de Deus, né? Isso, e Moisés diz assim, Naftali, farto de benevolência e cheio da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. Deuteronômio 33, 23. Quer dizer, farto de benevolência, a graça que é derramada, né? A graça sobressaindo na vida dos fiéis, né? A graça, né? Um favor que nós não merecemos, né? Benevolência, né? Cheio da bênção do Senhor, não tem escassez espiritual. Me lembrei daquele texto, a bênção do Senhor é que enriquece. E não acrescenta dores, né? Exatamente. Então a igreja que ouve a voz do Espírito, ela é cheia de bênçãos. Possui, né? o ocidente e o sul. Ela governa espiritualmente, se move com liberdade. Ela tem a liberdade do Espírito. Você faz um culto que não é aquele culto litúrgico, mas que é aquele culto onde o Espírito Santo tem a liberdade para falar. Não há limites para o agir do Espírito Santo, né? No culto revelado. Exatamente. Aquele culto que a pessoa sai e diz assim, a minha alma está farta, eu estou satisfeito. Por quê? Porque o meu Senhor falou a minha alma. Então é aquela leveza, né? Sem aquele peso da liturgia, da religião, daquilo que é do homem, né? Não falando mal de nenhuma religião, mas daquilo que é nosso, daquilo que é esforço humano, nada disso, mas aquilo que é leve. A voz do Senhor é a voz mansa e delicada, né? Exatamente. Palavras formosas, que toca na alma, no coração, né? Toca no íntimo, né? E agora, por final, pastor Marcos, o que Naftali representa para a igreja hoje, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, que nós chamamos de dias proféticos? Jesus, ele nunca prometeu para aqueles que o seguissem mundos de facilidades. A palavra nos fala, no mundo nós teremos aflições. Sim. Então, as lutas, as adversidades da vida, elas fazem parte da nossa vida. Conforme falamos, Naftali, ele nasceu debaixo de uma luta, uma disputa familiar, mas através da sua postura, através da sua fidelidade a Deus, nós vemos que ele alcançou o profético. Então, quando nós lutamos em oração, quando nós
lutamos contra a nossa razão e damos ouvidos à voz do Espírito Santo, não a palavras vazias, mas aquilo que vem do Espírito, nós alcançamos aquilo que é profético. E esse que é o objetivo que o servo de Deus ele precisa ter a cada instante. Deixar de ouvir a sua razão, aquilo que ele entende, e ouvir a voz do Espírito. O que está acontecendo é que hoje muitos estão abandonando a revelação, né, aquilo que é a voz do Espírito, para viver um sistema metódico, né, de métodos, de liturgias humanas, e isso não satisfaz a alma, né? Naftali, nós vemos aqui que ele continua sendo aquele que move como a gazela, né? Então, a obra do Espírito é essa, ela se move, ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica. Ela não para, ela está sempre se movimentando. Essa semana tem batismo, na semana que vem nós temos seminário, né? Temos trombetas e festas, e o final do ano nós temos vigília, a igreja convida, evangelizações. Escola Bíblica Dominical. A escola bíblica, o ensino doutrinário. Então, ela é aquela que está sempre se movimentando, ela é dinâmica. Eu até vejo, pastor Edilei, que nesses últimos dias, essa velocidade, digamos assim, do Espírito, ela tem se intensificado. Por quê? Porque a cada dia que passa, mais próximo está a volta de Jesus. Exatamente. Então, hoje nós temos uma grande responsabilidade de estarmos anunciando este momento. Então a igreja ela não pode parar, ela não pode ser uma igreja morna como Laodiceia, por exemplo. A palavra nos fala, enchei-vos do Espírito Santo. Então a igreja ela precisa se encher do Espírito Santo para estar dentro desse plano profético que o Espírito Santo traçou para nós nesse momento que antecede a volta de Jesus. E outra coisa que é importante colocar, que a gazela, né, ela é sensível, né? Ela se espanta facilmente, ela corre facilmente, ela não se deixa se observar por muito tempo, ela tem agilidade, né? Ela é sensível. A igreja de Jesus, ela é sensível. Sensível ao quê, pastor? Sensível à voz do Espírito, né? Aos dons espirituais, aquilo que é profético, isso movimenta ela, né? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se enche, a nossa alma se farta, nós nos alegramos, porque é o que nos traz paz à nossa alma. Eu até imagino, pastor Edilei, que essa velocidade aí é justamente um mecanismo de defesa que o próprio animal tem. Sim, para se defender. Porque tem os predadores. Então a igreja hoje ela é atacada de todas as formas. Mas a nossa defesa é o Senhor, né? Ela é ágil, né? O Senhor nos torna ágil. A revelação, a velocidade da revelação. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Exatamente. Velocidade da luz, né? Da revelação, né? Exatamente. Muito bom. Esse personagem, ele é o contrário de Dan, né, que nós falamos no episódio anterior, que não se satisfez, que saiu do projeto. Naftali já, mesmo nascendo de um ambiente conturbado, de disputa ainda, mas Naftali agora a gente vê que se volta para aquilo que é profético. É justamente o conselho hoje que o Espírito Santo dá para o homem. Se nós formos fiéis em tudo ao Senhor, Ele vai ser a cada dia presente na nossa vida e nós não teremos falta de nada, né? É verdade. Porque Ele vai prover todas as coisas. Amém. Esse foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós falamos do personagem Naftali, que foi o filho que Jacó teve com Bila, sua serva, e nós falamos de todas as suas características e aplicações proféticas na nossa vida. Nós agradecemos assim a sua audiência, desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.